Muito boa tarde. O Desportivo de Chaves entra na reta final do campeonato em posição privilegiada para poder voltar ao primeiro escalão do futebol português. É uma reta final de jogos muito complicados e o Altâmega TV quis ouvir o treinador dos Valentes Transmontanos. Boa tarde, mister. Boa tarde. Uma época que começou muito mal. Devido ao Covid, o Chaves chegou a ter 10 jogadores impedidos de Covid, impedidos de dar o seu contributo. Foi um arranque que, de certo, não ia de encontro às suas expectativas, mas depois o Chaves tem uma recuperação enorme e está onde está, na luta pelos lugares da promoção ao primeiro escalão do futebol nacional. Chegou a temer por causa daquele arranque? Boa tarde. Antes de mais, queria dar as boas-vindas e é um prazer recebê-los cá e também parabenizá-los pelo trabalho que têm feito durante a época, porque sei que estão sempre atentos e eu também estou atento ao vosso trabalho e tem sido um trabalho de grande qualidade, porque também é importante promover o clube da terra, neste caso o Chaves, a todos os flavienses e em todos os transmontanos em geral. Como diz, é verdade. Eu creio que tivemos aqui dois períodos menos positivos durante a nossa época e o primeiro foi no arranque da temporada e, como disse muito bem, tivemos situações complicadas devido ao Covid, porque em vários jogos tivemos que jogar com jogadores com apenas um treino. Ainda antes disso foi algo complicado porque os jogadores que vieram do Brasil, e temos alguns, tiveram que estar de quarentena em casa, e ao passo que aqui talvez... e como devia ser, e muito bem, o delegado de saúde foi extremamente exigente e estava atento a isso. Se calhar em outras paragens isso não aconteceu, o que deu para que os jogadores estivessem todos a preparar o período preparatório de igual forma com os jogadores que estavam cá. No início da época tivemos, na realidade, jogos complicados. Recordo-me perfeitamente quando fomos jogar, por exemplo, ao Feirense, que o Nuno Campos foi para casa com o Covid, e o João Correia veio e fez um treino e teve que jogar a titular em Santa Maria da Feira. O Luís Rocha teve que estar, por exemplo, 10 dias em casa, ou naquela altura eram 14 dias, e veio e foi para o banco, e por isso foi um período algo complicado para nós devido a essa situação do Covid. Uma palavra também para o treinador dos Júniors, o Steven, porque nessa altura nós treinávamos com 5 e com 6 Júniors, porque tínhamos às vezes só 12, 13 jogadores para treinar, e nessa altura a colaboração da equipa dos Júniors e do treinador e dos seus jogadores foi muito importante para nós, e creio que depois conseguimos estabilizar. A nossa equipa técnica também tem geralmente acontece-nos isso, que é as nossas segundas voltas são sempre mais fortes que as primeiras, até porque há um assimilar do nosso processo, do nosso modelo de jogo e também a forma como nós trabalhamos e os treinos e a intensidade que pomos nos treinos. Tem que haver uma grande adaptabilidade dos nossos jogadores, e creio que a partir de um determinado momento da época encarreiramos e como está, acabamos de fazer um final de primeira época, da primeira volta, muito bom. Depois disso, tivemos depois ali também uma ligeira quebra, já na segunda volta, com o Porto, com o Benfica e com o Penafiel, e se as pessoas estiverem atentas, nós tivemos 8 jogos em 33 dias, o Exato. Que é um desgaste muito grande, foi um desgaste enorme, e pagamos essa fatura no jogo no Porto, pagamos essa fatura aqui no jogo contra o Benfica, porque sentimos que os jogadores não estavam tão frescos como estiveram nos jogos anteriores, o que é normal. Fazer 8 jogos em 33 dias é de um desgaste tremendo, e por isso pagamos essa fatura nos jogos a seguir. A partir daí, retificamos algumas coisas depois do jogo do Penafiel, e creio que voltamos ao nosso caminho, e agora, como disse muito bem, faltam 5 finais, são jogos extremamente difíceis, toda a gente sabe, e por exemplo, eu estive a falar com o António, o treinador do Benfica, que esteve a treinar na Série A do Brasil o ano passado, e dizia-me que acha que a nossa segunda liga é mais competitiva de que alguns jogos do Brasileirão, mesmo na Série A, e por isso vão ser 5 jogos extremamente complicados, até porque algumas equipas ainda lutam pelos seus objetivos, uns para não descer de divisão e outros querem ficar mais acima na tabela classificativa. Com confronto direto mesmo. Certo, e por isso serão jogos extremamente complicados, mas creio que nesta altura estamos preparados. Sabemos também que entramos num período em que
há muitos jogadores que estão em risco de exclusão pelos cartões, mas tanto nós como as outras equipas também isso vai acontecer e por isso vai ser um momento em que todos serão extremamente importantes e é isso que nós também fazemos desde o início, mostrar aos jogadores que todos são peças importantes, independentemente de estarem a jogar ou estarem no banco ou até, em muitos dos casos, não estarem a ser convocados no momento. Este é um momento extremamente complicado, até porque em 14 meses que tem ao serviço do Desportivo de Chaves tem apenas uma derrota e todos recordamos, e bem, que foi no jogo com o Mafra, com um penalti algo contestado e analisando depois friamente as imagens, um penalti que nem sequer existiu. Uma única derrota em 14 meses. Tem feito um campeonato de trás para a frente. Neste momento, o Chaves está a 3 pontos da subida direta, do segundo lugar, que atualmente é ocupado pelo Rio Ave, mas a 3 pontos também do Feirense, que é o quarto classificado. Um lugar sólido no terceiro lugar, é certo que o Chaves quer mais, quer uma subida direta. O que está à espera desta reta final de campeonato? Olha, estou muito confiante, até da forma como os jogadores trabalham, e tive a oportunidade de dizer isso hoje, antes de começar o nosso treino, porque ontem os jogadores que jogaram fizeram recuperação, os outros que não jogaram no jogo estiveram a treinar e equilibrar cargas e fico contente pela entrega dos jogadores, mesmo aqueles que não estão a ser utilizados têm sido de uma entrega inexcedível e por isso tenho que estar confiante. Agora temos que, como sempre digo, temos que ser uma equipa muito humilde e temos que perceber que não podemos entrar em campo de smoking, temos de entrar em campo de fato de macaco, temos de ser uma equipa muito trabalhadora. Muito daquilo que eu vou dizendo desde que aqui cheguei no primeiro dia, nós temos de ser uma extensão dos nossos adeptos dentro do campo e aquilo que eu vou conhecendo, até porque também já estou cá a viver há algum tempo, temos que ser a imagem de marca do povo transmontano, que é um povo, antes de quebrar do que torcer, um povo de trabalho, mas também um povo muito confiante nas suas capacidades. Falou no povo transmontano e não posso deixar de lhe fazer esta questão. Os adeptos estavam um bocado arredados do municipal engenheiro Manuel Branco Teixeira. O momento da equipa tem sido bom também, a equipa está na luta pela promoção ao primeiro escalão, é sabido a paixão que os adeptos têm por este clube. É o obreiro deste regresso dos adeptos, talvez não ao ritmo desejado, mas estão a regressar novamente ao Desportivo de Chaves. Sente isto? Sente que o povo está consigo novamente, está a voltar ao estádio? Eu não sou obreiro, acho que sou uma parte integrante da obra que está a ser feita, tanto a estrutura como a equipa técnica, como os jogadores, como todo o pessoal do staff que trabalha connosco no dia-a-dia tem sido de um empenho inexcedível. Como é óbvio, os bons resultados trazem as pessoas ao estádio e é isso que nós sentimos e também faço votos que nestes 3 jogos em nossa casa consigamos trazer sempre mais gente aos nossos estádios e a cada jogo tenhamos mais gente a apoiar-nos, porque com toda a certeza o apoio dos nossos adeptos é extremamente importante e nós também dentro do campo, como é óbvio, temos que puxar pelos nossos adeptos. É curioso que... Mas este é o momento de reunir as forças. Sim, e é curioso até, agora lembrei-me de uma publicação do Davison, que ele até nas redes sociais disse que estava contente pela vitória do Vitória de Guimarães e aproveitava para dizer aos sócios do Vitória de Guimarães, caso na última jornada o Chaves estivesse a lutar diretamente com o Rio Ave para subir de divisão, para que os jogadores, os adeptos do Vitória fossem à Vila do Conde apoiar os Chaves. E uma coisa que eu queria lhe dizer é que sinto muito bem em Chaves, as pessoas tratam-nos bem, são muito acolhedoras e posso lhe dizer que sinto, se calhar, mais pressão em Guimarães para subir os Chaves do que propriamente em Chaves, porque os adeptos do Vitória gostam muito dos Chaves e sempre que eu estou em Guimarães no dia de folga, sinto uma pressão das pessoas no dia-a-dia, tem que subir os Chaves, Mista tem que subir os Chaves têm que estar na Primeira Liga e por isso, como eu digo, acho que sinto mais pressão em Guimarães. São 2 clubes muito parecidos, que há aquela paixão pelo Sinto clube. Isso e é uma coisa engraçada, que eu não sei se já vem dos tempos dos nossos antepassados, até pelas lutas que travamos com os espanhóis, até porque Chaves faz fronteira com a Espanha e se calhar também travou aqui algumas batalhas, aliado a algumas batalhas, como é óbvio, que se travaram em Guimarães. E sinto que há uma reciprocidade de admiração entre as duas cidades, não só
os povos, mas também entre os clubes. Acho que os adeptos de Vitória gostam muito dos adeptos do Chaves e os adeptos de Chaves também gostam muito dos adeptos do Vitória. Também me parece que sim. Mister, há uma pergunta que não podia deixar de lhe fazer. O mercado de inverno é tradicionalmente a altura em que os clubes se reforçam com jogadores para fazer a diferença. Habitualmente, esses jogadores que são contratados no mercado de inverno chegam e são quase sempre titulares, em Portugal pelo menos, titulares nas equipas para onde foram. Em Chaves, o mercado de inverno não trouxe essa surpresa. Os jogadores que chegaram no mercado de inverno, nenhum deles é titular no Desportivo de Chaves. Nós, no mercado de inverno, assinaram pelos Chaves 3 jogadores, o Joel, o Benny e o Jô. Se reparar, foi numa altura em que se calhar foi o nosso melhor período, em que tivemos várias vitórias seguidas e por isso quem chegou teve dificuldades em entrar no 11. Depois há a situação também do nosso modelo e o nosso processo de treino já estar mais assimilado pelos jogadores que cá estavam e, se bem recorda, as nossas aquisições foram o Joel, porque o Bruno Teles deixou de jogar, e o Joel é um miúdo fantástico, um profissional excepcional, que neste momento está a ter experiência de Primeira Liga. Experiência de Primeira Liga, inclusive, o ano passado subiu o Arouca, mas neste momento o Langa também tem estado muito bem e por isso o Joel já fez um jogo com o Viseu que até ganhamos e fez um excelente jogo e por isso tem que continuar a trabalhar e a aguardar pela oportunidade dele, porque neste momento o Langa também está muito bem. O Benny foi numa perspectiva de futuro, é um jogador que veio da formação do Sporting, é um miúdo que tem potencial, faz várias posições, quer a ala direito, a ala esquerdo, pode jogar a 10, mas está a ter aquele período de adaptação em que vem de um futebol de formação para um futebol profissional e teve algumas dificuldades de adaptação. E o Jô foi mais um avançado, nós tínhamos 2, queríamos desde o início da época ter 3, até porque poderia haver uma lesão e precisávamos de ter 3 avançados. É um pouco diferente daqueles que nós temos. Precisou também de uma fase de adaptação, até porque chegou algo pesado para aquilo que nós queríamos, teve a fazer um trabalho extra. Agora creio que está mais adaptado àquilo que nós queremos. Também se calhar estava habituado a treinar ou a jogar numa intensidade diferente que aquela que nós exigimos. Creio que agora está mais adaptado, mas como lhe disse, a equipa também tem estado muito bem, os que têm jogado têm dado o seu contributo, o Platini tem estado bem, tem marcado alguns golos, o Patrick quando entrou também marcou, por isso o Jô tem que continuar a trabalhar da mesma forma que tem que trabalhar e claro está, nós quando contratamos alguém é para jogar, mas não quer dizer que ao contratar tem que jogar logo e por isso tem que trabalhar para agarrar as oportunidades. E aguardar o seu momento. Certo. Quem é Vítor Campelos fora do relevados? É uma pessoa reservada, que eu sei que é algo reservado. Eu sou muito reservado e vou lhe dizer isso. Às vezes as pessoas até podem olhar para mim e pensar que eu sou assim meio algo antipático, mas eu no fundo, desde miúdo sou muito envergonhado. Posso não parecer, mas eu sou muito envergonhado. O Vítor Campelos é uma pessoa de família, apesar de ainda ser solteiro e sou filho único, sou uma pessoa de família e que preza muito a família e está com os pais e com os amigos. É alguém que tem uma paixão incrível por aquilo que faz e se calhar por causa disso é que nesta altura também ainda sou solteiro, porque já trabalhei em muito lado, já vivi em muitos países, já trabalhei no Irão, na Arábia, nos Emirados, na Hungria, sempre ligado ao futebol. Creio que cheguei a uma determinada altura da minha vida e quando procurei perceber qual era o meu propósito de vida, acho que Deus me deu a oportunidade de ser professor e mais tarde de ser treinador para poder ajudar, como é óbvio, a potenciar as qualidades dos jogadores e dos atletas, mas sobretudo aquilo que me move mais é tentar a cada dia ajudá-los a serem melhores pessoas e melhores seres humanos, porque eu acho que só um ser humano de excelência também consegue ser um jogador de excelência. E quanto a mim, eu procuro ser mais que uma pessoa conhecida, procuro ser uma pessoa que vale a pena conhecer, porque nós nascemos e vivemos, passamos pela terra, como quem diz, muitas das pessoas dizem que estamos aqui só de férias e eu quero, e espero que seja daqui a muitos anos, quando eu parta, que quero que possa ser recordado como uma pessoa de valor e como uma pessoa que acrescentou algo às pessoas que conheceu, porque eu acho que isso é aquilo que nos move e é aquilo que na realidade nos faz estar aqui. Muito bem.
Esta é a pergunta que, para finalizarmos, até porque a nossa entrevista vai longa, e desde já lhe agradeço o facto de nos ter recebido aqui na sua casa. Lidera neste momento, no ranking dos jornais nacionais desportivos, o ranking de melhor treinador da segunda Liga. Tem importância este prémio para si? Como é óbvio, todos gostamos de ser reconhecidos, e quando há um trabalho coletivo, depois o individual sobressai. Eu sozinho não ganho nada, os obreiros dos resultados são os jogadores, eu apenas traço linhas orientadoras em que eles, entre aspas, fazem o favor de acreditar e pôr em prática. Todos gostamos de ter o nosso valor reconhecido, como é óbvio, mas com toda a sinceridade e do fundo do meu coração trocava esse prémio individual pela nossa subida de divisão. Falou na subida de divisão. Quer treinar os Chaves na primeira divisão? O Chaves é um clube que eu já há algum tempo aprendi a gostar, é um clube histórico na nossa primeira liga, eu sinto-me bem aqui. O meu objetivo neste momento é subir os Chaves mesmo, e depois no final logo se verá aquilo que vai acontecer. Muito obrigado, Mister, por esta entrevista. Foi a entrevista com o treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, o homem que faz os flavienses sonhar. Até uma próxima oportunidade.